Normas e diretrizes sobre o batismo. As normas são para toda a Igreja Católica. É importante dizer que estas normas seguem o Código de Direito Canônico. Isto significa que é para todas as igrejas católicas do mundo inteiro. Neste sentido, se houve algum impedimento para que uma paróquia acolhesse a criança para ser batizada, o mesmo impedimento ocorrerá em outra paróquia. Então não adianta ficar indo de paróquia em paróquia para ver se o padre dá um jeitinho. Todos os padres estão sujeitos às mesmas normas e diretrizes. Idade dos batizandos. Crianças de 7 a 8 anos. Os pais ou os que fazem as suas vezes sejam motivados a inserir a criança na pré-catequese da comunidade. Se não houver a pré-catequese, pode-se batizar com as crianças menores de 7 anos. Então, sempre o número que aparecer aqui, agora é o número 22, é o documento que nós apresentamos no começo, são as normas diretrizes da Diocese de Jundiaí. Então, o primeiro ponto é o seguinte, por quê? De 0 anos até 6 anos é nenezinho, então pode batizar normalmente. De 7 anos para cima, a igreja pede que faça um tempo de caminhada da comunidade. Por que a partir dos 7 anos? Porque aos 7 anos a criança tem a cabeça, o cérebro totalmente formado. Então dizemos que a criança tem o uso da razão, tá? Por isso que aos 7 anos também que deve entrar na escola. Então, a partir dos 7, deve fazer um tempo de catequese para depois receber o batismo. Mas está dizendo aqui que de 7 a 8 anos, se na paróquia não tiver uma comunidade pré-catequese, então que o pároco pode batizar essas crianças até 8 anos, juntamente com os bebês. Crianças e adolescentes de 9 a 13 anos. Sempre que for pedido batismo para crianças em idade de catequese, elas devem ser acolhidas no grupo de catequese de iniciação à primeira comunhão eucarística e inscritas no catecumenato. O batismo destas crianças e adolescentes deve ser ministrado conforme o rito de iniciação de crianças em idade de catequese, seguindo todas as etapas contidas no RICA, Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. Então, de 9 a 13 anos, não posso batizar simplesmente. Tem que fazer 2 anos de catequese para poder, nesse tempo de catequese, ser batizado. Jovens de 14 a 17 e adultos a partir dos 18. Sempre que jovens e adultos pedirem o batismo, deverão ser acolhidos no grupo de catequese da Crisma e catequese com adultos e serem inscritos no catecumenato para percorrer o itinerário catecumenal do RICA em todos os tempos e etapas. Então, a partir dos 14 anos, 1 ano de catequese nós fazemos com os jovens ou os adultos para poder dar o batismo. Pais ou os que fazem as suas vezes. Quem pode, trazer a criança para a igreja? Pais casados na igreja. Pais casados na igreja onde um quer e o outro não. Pais separados desde que um dos dois queiram. Será necessária a autorização do outro por escrito. Pais que não são casados na igreja, mas são casados no civil. Devem ser orientados a se casarem. Não podem ser coagidos a se casarem, pois seria nulo. Após a orientação, são aceitos mesmo que não queiram se casar na igreja. Então, se um casal que são 2 solteiros juntos, um solteiro e um viúvo, uma viúva, sem impedimento de se casar, procura a igreja, o primeiro passo que nós faremos é orientar a se casar. Tá? Mas a igreja não pode obrigar, porque daí o casamento seria nulo. Então, nesse caso, a gente orienta a se casar para depois batizar. Mas se os pais não quiserem se casar de jeito nenhum, a igreja aceita a criança. Pais que não são casados na igreja e nem no civil devem ser orientados a se casarem. Não podem ser coagidos a se casarem, pois seria nulo o matrimônio. Após a orientação, são aceitos mesmo que não queiram se casar na igreja. É o mesmo caso que o anterior. Tá? Então, às vezes é casado no civil, mas não é na igreja. Ou nem no civil, nem na igreja. Não tem importância. A igreja acolhe. Orienta para se casar quem puder, mas a igreja acolhe os pais. Os que fazem, às vezes, os pais, avós, tios, quem cuida da criança. Pais que vivem em segunda união. Então, casou-se, separou e está vivendo um segundo matrimônio, um segundo casamento. Está vivendo com uma segunda pessoa. Também pode, a igreja aceita. Mãe solteira, pai solteiro. Parceiros homoafetivos que vivem juntos também. Um casal de homens, casal de mulheres. Quer trazer uma criança que eles cuidam para ser batizadas. Pode.
Não pode. Casal onde os dois, o pai e a mãe, não consentirem e nem consentirem que outros façam a sua vez. Então, o pai e a mãe não quer e nem quer que o vô, a avó, alguém faça. Casal ou os que fazem as suas vezes não quiserem fazer a preparação para batismo, ou seja, ninguém quiser fazer a preparação. Se não está disposto a fazer a preparação, também não podemos pegar para o batismo. Pais que negam a fé católica. Nesse caso, não seria totalmente negado, mas adiado até que aceite a fé católica. Então, na igreja católica, saiu e foi para outra igreja. Então, você participa de outra igreja, batiza lá. Agora, voltou para a igreja católica, está meio assim, né? Então, a gente vai acolher na igreja católica e depois, então, podemos aceitar a criança. Observe que a igreja católica aceita todos os pais, ou os que fazem as suas vezes. Quando alguém diz que não consegue batizar o seu filho em uma paróquia e vem procurar outra, não é pela condição dos pais ou responsáveis que há impedimento para o batismo, mas a questão dos padrinhos, pois os pais não se escolhem, mas os padrinhos sim. Então, se faz necessário escolher padrinhos que tenham uma vida cristã católica e que tenham recebido os sacramentos, que estejam em uma situação legal, segundo a lei com a igreja, tá certo? Então, vocês observarem aqui que a nível de pais não temos problemas, a não ser que os pais não queiram de jeito nenhum, aí não, tá certo? Mas se os pais querem, aceitamos todos os casos. Os padrinhos. Padrinho ou padrinhos, porque pode ser apenas um só. A escolha dos padrinhos deve ser motivada pela capacidade de ajudar os pais na educação da fé católica dos seus filhos. Os padrinhos são corresponsáveis, responsáveis juntos, nesta missão. É necessário apenas um padrinho ou uma madrinha, mas se quiserem, pode ser um casal. Então, pode ser um casal casado na igreja certinho, ou pode ser um solteiro, uma solteira, um viúvo, uma viúva. Padrinhos confirmados, crismados. Fomos batizados quando éramos bebês. E quando chegamos aos 15 anos, a igreja nos convida a confirmarmos o nosso batismo. Pois nossos pais nos batizaram, mas agora nós temos que dizer que queremos o batismo, que queremos ser cristão, que queremos fazer parte da igreja. Por isso, o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma. Sem assumir publicamente este compromisso com Cristo e com a comunidade eclesial, a igreja, através do sacramento da confirmação, eu não posso ser padrinho, pois eu não assumi o meu batismo. Como posso ser responsável pelo batismo de outra pessoa? Se eu assumir o meu, como é que eu posso assumir do outro? Não tem lógica nenhuma. É como se eu não tivesse tirado meu brevet de piloto de avião e fosse ensinar outras pessoas a pilotar avião. Você confiaria nela? Alguém que não tirou diploma de médico exercesse a medicina, entendeu? Então, para ser padrinho, tem que ser crismado, tá? Então, eu confirmo o meu batismo, então agora eu sou cristão, eu quero ser cristão, eu quero seguir a igreja católica, aí sim, eu posso apadrinhar alguém. Senão, não tem lógica nenhuma. Pode, no caso dos padrinhos, casar na igreja, onde um dos dois possui os 3 sacramentos e são cristãs. Ou seja, batismo, primeira comunhão e crisma, e o outro não possui. Então, um possui os 3, outro não possui, nós aceitamos. Avós casados, 2 padrinhos, mesmo que sejam idosos, né? Mais de 100 anos, tem importância. Avô, avó viúvo, um padrinho ou uma madrinha, mesmo que sejam bem idosos, também aceitamos. Os tios solteiros, um padrinho e uma madrinha, pode ser. Casal, casa da igreja, 2 padrinhos, também sem problema nenhum. Um amigo, uma amiga. Casal em segunda união, desde que tenha uma vida ativa na comunidade. Então, alguém se casou, não deu certo, separou, vive com outra pessoa há vários anos e frequenta assiduamente a igreja católica. Vem na missa todo final de semana, ajuda, colabora, participa com as pastorais. Então, está engajado na comunidade. Mesmo em segunda união, nós aceitamos, pode ser. Separado, divorciado legalmente, que não convive com outro parceiro ou parceira. Então, separei ou divorciei, mas estou na minha, não estou com outra pessoa. Não estou amigado com outra pessoa. Pode ser padrinho ou madrinha. O que não pode também? Menores de 16 anos. Parceiros homoafetivos que vivem juntos. A igreja aceita os que fazem as vezes dos pais, mas não para serem padrinhos. Casal em segunda união estável, que não participa ativamente da comunidade. Então também não pode, só os que participam. Casal casados na igreja, onde os dois não possuem os 3 sacramentos de iniciação cristã, ou seja, batismo, primeira comunhão e crisma. Ou um ou uma solteira, viúva, que não receberam os 3 sacramentos.
não posso apadrinhar alguém se eu não assumir publicamente meu compromisso com Cristo e com a igreja, que é a crisma, tá certo? Então tem que ter o sacramento da crisma para poder ser padrinho ou madrinha. Não pode os que não pertencem à igreja católica. Imagina um corintiano apadrinhar um jovem que vai jogar no Palmeiras e vai prometer que vai incentivar o jovem a ser palmeirense, que é corintiano, mas tem um coração palmeirense. Isto é impossível. Nunca. Então, se eu pertenço a uma igreja evangélica, como posso prometer que vou incentivar o meu afilhado a ser católico e vou acompanhar a sua caminhada na igreja católica e vou ajudar no conhecimento da doutrina católica? Impossível. Se é de outra igreja, batize outra igreja, tá bom? A igreja católica aceita o batismo de quase todas as igrejas. Então, cada um na sua igreja, cada um na sua fé. Não pode. Casal que não são casados na igreja, mas são casados no civil, que não tem impedimento para se casar na igreja e que não querem se casar na igreja. Ou casal que não são casados na igreja e nem no civil, que não tem impedimento para se casar na igreja e que não querem se casar na igreja. Nesses dois casos, é a questão que acredito que o sacramento é importante para os outros, pois estou me dispondo a ser padrinho, mas não é importante para mim, pois eu não quero receber o sacramento matrimônio. Isto é incoerente. 2 pesos e 2 medidas. Nesse caso, os padrinhos podem legitimar o seu casamento em uma celebração simples com a presença apenas dos 2 padrinhos. Entenderam? Então, o sacramento para você é importante? Muito importante. Tanto é que eu quero batizar essa criança e padrinho e madrinha. Ótimo. E o sacramento matrimônio é importante para você? Ah, para mim não. Bom, então, sacramento é sacramento. Se você acha que o batismo é importante, o matrimônio também é importante. Lógico, os 2 são iguais. Tá certo? Então, não posso dizer que eu valorizo o batismo, mas para mim, casar não. Tá certo? Então, eu não estou aceitando os sacramentos em minha vida. Local do batizado. O caráter comunitário é essencial na vida da igreja. O batismo é o sacramento da entrada da criança na vida da comunidade eclesial. Ela entra na comunidade, ela começa a participar na comunidade. Por isso, a paróquia, com sua igreja matriz ou igrejas nas comunidades abertas e públicas, para a celebração da Santa Missa, a celebração da Palavra, é o lugar próprio para celebrar o sacramento do batismo. Então, na prática é isso. Onde é que nós podemos batizar o nosso filho? Em um local onde a comunidade se reúne. O local normal que a comunidade se reúne é na igreja matriz das paróquias e nas capelas das paróquias. Geralmente, em todos os lugares tem celebração, nesses lugares todos podem, tá certo? Onde pode também? Então, na igreja matriz, nas igrejas das comunidades pertencentes à paróquia. Agora, escola, garagem, capela de chácara ou sítio, capela de fazenda, a norma é a mesma. Desde que se reúna pelo menos uma vez por mês a comunidade vinculada à paróquia, para a celebração da Eucaristia ou da Palavra, entendeu? Então, é uma escola, que eu já tive paróquia que nós tínhamos a escola, celebrava a missa na escola todo final de semana, e depois a gente fazia, então, a missa lá e podia batizar lá, porque é um local onde a comunidade se reúne. Garagem também, tinha uma comunidade, Nossa Senhora Aparecida celebrava uma garagem, tá bom? A comunidade se reunia toda semana, então pode. Capela de chácara ou sítio também já vi, de fazenda, tá certo? Então, vários lugares que se reúne pelo menos uma vez por mês a comunidade, então nesse lugar pode, senão não pode. Casas particulares não pode, tá certo? Clubes, campings também não. E capelas particulares, chácaras ou sítios e fazendas onde não se reúne, tá certo? Então tem uma capela bonita, arrumadinha, bem feitinha, mas naquele local a comunidade não se reúne, nunca. Né? Então nesses lugares não pode. Como resolver a questão dos padrinhos, então? Vamos ver como fazer para resolver essa questão. Em qual caso os padrinhos válidos se encaixam? Então, está numerado, está com letras aqui, tá bom? Olha, letra A, B, C, D. Então, assim, a gente vai observando, vendo qual caso que os padrinhos que você convidou se encaixam. Então, são válidos que podem. A, solteiro ou solteira, maior de 16 anos, batizado, crismado, católico. Pode ser 2 solteiros nesta condição. 2 irmãos, por exemplo. B, viúvo ou viúva, maior de 16, batizado, crismado, católico. C, separado ou divorciado, maior de 16, batizado, crismado, católico, e que não convive com o companheiro ou companheira. Letra D,
Casal casado na Igreja Católica, onde os dois são batizados, crismados e católicos. Letra E. Casal casado na Igreja Católica, onde um dos dois é batizado, crismado e católico. A Igreja aceita. F. Casal em segunda união, onde um dos dois é batizado, crismado, católico. Os dois, e frequentam assiduamente a igreja. Então, está em segunda união, separou, mas está em outra união, mas frequenta regularmente a igreja católica. Então, nesse caso, pode ser padrinho ou madrinha. Testemunhas. Quando vamos a um casamento, vemos muitas vezes 20 pessoas como padrinhos. 5 casais amigos do noivo e 5 casais amigos da noiva. Nós chamamos a todos de padrinhos, mas legalmente, segundo a lei, somente serão padrinhos as 2 pessoas que assinarão o processo. Não 2 casais, mas apenas 2 pessoas que pode ser qualquer uma dos 20 padrinhos que estavam lá, presentes, mas que cumpra as prescrições da lei. Os outros participam como testemunhas, porque estão presentes e testemunham o acontecimento, entendeu? Então tem 20 lá, mas na verdade 2 são padrinhos legais, segundo a lei, de acordo com as normas. Os outros não, mas são testemunhas porque estão juntos lá, testemunhando o acontecimento. Geralmente os pais escolhem logo cedo padrinhos para os seus filhos, até antes de estarem grávidos. Aí eles ficam esperando o grande momento, mas são impedidos pela lei, pois não cumprem os preceitos da lei. Nesse caso, aconselho que façam como nos casamentos. Venham esses que foram previamente escolhidos e participam da celebração e escolham ao menos um padrinho legal, que possua os 3 sacramentos, batismo, crisma e primeira comunhão. Solteiro, solteira, viúvo, viúvo, ou casal, se for casal, casado na igreja. Será o nome desses que será colocado na certidão como padrinhos, e os outros nomes serão colocados como testemunhas. É parecido com o casamento. De todos os presentes, só 2 assinaram, mas todos são chamados de padrinhos, entenderam? Então, no casamento também é assim, tem várias linhas lá. Então, 2 assinam oficialmente e outros podem assinar como testemunha que está ali. Tá bom? É a mesma coisa assim, 2 qualificados e os outros assinam ali. Então, do batismo é a mesma coisa. Então, um batismo, um padrinho, uma madrinha legal, de acordo com a lei, cumpre o processo, e os outros também, que são testemunhas ali na celebração. Não podem ser padrinhos, mas pode ser testemunha daquele acontecimento igual no casamento. Caso que não é válido. Letra G, menor de 16 anos, não pode. Letra H, casal em segunda união estável que não participa ativamente da comunidade, também não pode. Os que não pertencem à Igreja Católica. Parceiros homoafetivos que vivem juntos. Em todos esses casos, deve-se arrumar outro padrinho ou padrinhos válidos, e esses participam como testemunhas, sentando-se ao lado dos padrinhos na celebração, e não acompanham os padrinhos na pia batismal. Serão como os padrinhos de casamento, apenas 2 assinarão, mas todos participam, entendeu? Que é uma maneira de dar um jeito. Então, para você já convidou algumas pessoas, está certo, e convida outros. Essa que você convidou outro, que não se encaixa nas regras, fica como testemunhas. E convida outro para ser padrinho e madrinha válido. Não válidos, letra K. Casal que não são casados na igreja, mas são casados no civil, que não tem impedimento para se casar na igreja e que não querem se casar na igreja. Casal que não são casados na igreja e nem no civil, que não tem impedimento para se casar na igreja e que não querem se casar na igreja. Nesses 2 casos, serão aceitos se casarem-se na igreja, desde que pelo menos um dos 2 seja batizado, tenha a primeira comunhão eucarística e seja crismado. Esse casamento chama-se legitimação e é feito de forma simples na Capela Santíssima, entendeu? Estão juntos, não tem impedimento nenhum. Então vamos casar, pronto, casa e depois batiza. Pronto, regulariza. Ah, mas estamos tantos anos juntos, temos vergonha. Na Capela Santíssima, o casal, 2 testemunhas. Eu já fiz muitos assim, bastante mesmo. Vocês nem imaginam quantos casamentos assim. Ou 2, 3, 4, 10 pessoas o máximo que estão ali. Tá certo? Então, uma cerimônia simples, rápida, sem gastar dinheiro. Tá certo? Que você faz, fica legal, de acordo com a lei. Por isso fala legitimar. Tá? Fica legítimo, fica de acordo com a lei. É uma possibilidade. Ou, se não quiser casar, arruma-se outro padrinho válido e esses participam como testemunhas, sentando-se ao lado dos padrinhos na celebração, e não acompanham os padrinhos na pia batismal. Serão como os padrinhos de casamento. Apenas 2 assinarão, mas todos participam. Letra M, solteiro, solteira, viúvo, viúva, que não possui o batismo, a primeira comunhão ou o crisma.
Letra N, casal, casal na igreja, onde os dois não possuem primeira comunhão e crisma. Podem ser padrinhos desde que pelo menos um dos dois faça a primeira comunhão eucarística e seja crismado. Então, quer ser padrinho? Insistimos, combinamos desde criança. Então, está interessado? Já está combinado, marcado? Então, entra na catequese de adultos, que geralmente em média são 8 meses, não passa disso, e nessa catequese de adulto recebe a primeira comunhão eucarística e a crisma e depois pode ser padrinho ou madrinha. Ou, outra possibilidade, arrumam-se outros padrinhos válidos e esses participam como testemunhas, sentando-se ao lado dos padrinhos da celebração e não acompanham os padrinhos da pia batismal. Serão como os padrinhos de casamento, apenas 2 assinarão, mas todos participam. É uma maneira de resolver a questão. Outras situações. Se os padrinhos não querem se casar no civil para não perderem a pensão da esposa, basta pedir dispensa para o bispo e poderão casar-se na igreja sem se casar no civil e continuar recebendo a pensão. A igreja tem essa possibilidade, tá bom? Basta pedir dispensa para o bispo. É possível fazer isso, tá? Se você ou o padrinho não quer se casar na igreja, pois um dos dois é de outra religião ou não tem religião nenhuma, é só pedir dispensa ao bispo. E nesse caso, o sacramento será válido somente para a parte católica. Então é possível também. Então, para um cristão, né, católico, não católico. Um católico, que é de outra religião ou que é ateu, não importa. Tá bom? É possível fazer a celebração de tal forma que seja válido o sacramento somente para a parte católica, não para outra parte. Para o casal que já mora junto e que não tem impedimento para se casar na igreja, é possível fazer o processo de legitimação, ou seja, um casamento simples com a presença apenas de 2 testemunhas. Nesses ou outros casos, marca um horário com o padre de sua paróquia, para os devidos esclarecimentos e encaminhamentos. Antes de procurar uma paróquia para batizar o seu filho, reveja essas normas e diretrizes e procure padrinho ou padrinhos de acordo com estas normas. Já veja em qual caso, né? Letra de A a M, que está lá os casos, se encaixa o padrinho e a madrinha. E você já decide como você resolverá a situação. Assim, quando você procurar a paróquia, já venha com a solução que você escolheu, tá certo? Então não venha aqui insistir. Você já vê, já sabe as normas, as regras, já viu ali, já encaixa as pessoas como deve fazer e você decide qual solução melhor que você vai tomar. Quando chegar na secretaria para inscrever, já vai estar o caminho aberto.